No final da década de 1930, o mundo estava prestes a mergulhar em uma crise global. A Grande Depressão ainda deixava marcas profundas na economia, e os Estados Unidos estavam se preparando para a Segunda Guerra Mundial. No entanto, enquanto o país enfrentava um futuro incerto, um homem na região noroeste do Pacífico estava prestes a transformar uma frustração em uma revolução industrial. Theodore Alfred Peterman era um homem determinado, que, embora fizesse parte de uma indústria que sempre fora marcada pela dificuldade, viu uma oportunidade onde outros viam apenas obstáculos. Ele era dono de uma empresa de madeira na região de Tacoma, Washington, e enfrentava um problema que o assombrava constantemente: o transporte de troncos das florestas para os moinhos. A ferrovia, que até então dominava o transporte de cargas pesadas, não atendia suas necessidades, atrasando suas operações e resultando em enormes perdas financeiras. Os trilhos não nos servem mais, ele pensava enquanto observava pilhas de madeira apodrecendo, sem conseguir encontrar uma solução rápida. Peterman estava farto. A ferrovia tinha o monopólio, e ele não conseguia mais esperar. Esse sentimento de frustração foi o catalisador para sua visão. Ao invés de aceitar a ineficiência do sistema de transporte, ele decidiu resolver o problema com a própria inovação. Em 1939, Peterman fez algo inusitado. Ele comprou uma remessa de caminhões retirados de serviço da Shell Oil Company. Aqueles veículos não eram nada impressionantes. Usados com pneus de borracha sólida que faziam cada buraco parecer um abismo, freios mecânicos falhos e motores antigos, os caminhões pareciam mais lixo do que máquinas para o futuro. Mas para Peterman, eram uma tela em branco. Ele começou a desmontar e modificar aqueles veículos, retirou os manuais de partidas manuais e colocou arranques elétricos, substituiu os pneus rígidos por pneus pneumáticos mais eficazes e atualizou os sistemas de freios, trocando-os por unidades a ar que realmente funcionavam. Essas modificações tornaram os caminhões mais confiáveis e preparados para o que a indústria de transporte precisava. No entanto, ele não parou por aí. Peterman sabia que isso era apenas o começo. Os caminhões que ele estava reformando podiam não ser a resposta definitiva para os problemas de transporte, mas ele estava determinado a construir algo novo, algo que fosse mais eficiente, mais forte e, acima de tudo, mais adaptável às necessidades de quem realmente estava no campo. Em 1939, com essas modificações em mãos, Peterman viu que os caminhões começaram a operar de maneira muito mais eficaz em seus desafios diários de transporte de madeira. Mas ele sabia que não bastava apenas modificar os caminhões antigos. Ele precisava de algo completamente novo, algo que ele, como um especialista em madeira, pudesse moldar de acordo com a necessidade da indústria de caminhões pesados. A partir daí, o sonho de fundar uma empresa de caminhões totalmente nova tomou forma. Se não posso encontrar o que preciso, vou criar o que o mundo precisa. Com uma visão arrojada e um desejo de transformar a indústria de transporte, Peterbilt Motors Company nasceu. Peterman decidiu construir caminhões que não fossem apenas mais fortes e mais rápidos, mas que fossem feitos para durar e atender às exigências reais dos motoristas. Ele fundou a Peterbilt com a missão de criar caminhões com engenharia superior, qualidade e a capacidade de enfrentar os terrenos mais difíceis. Seu objetivo era claro: não vender apenas mais caminhões, mas vender soluções para os trabalhadores. Você sabia que o nome Peterbilt vem de uma combinação do nome do fundador e da palavra built, de built, que significa construído? Como você acha que o legado de Peterman moldou o futuro da indústria de caminhões? Theodore Alfred Peterman não era um homem comum. Ele cresceu em Tacoma, Washington, e desde cedo aprendeu a enfrentar os desafios da vida de uma maneira única. Sua infância não foi marcada por grandes luxos ou oportunidades fáceis. Foi a experiência prática que moldou seu caráter. Peterman, um homem de raízes profundas na agricultura e no trabalho manual, entendeu desde cedo o valor da perseverança e da inovação. Mas o que realmente o destacou foi sua capacidade de ver além das dificuldades imediatas e enxergar as soluções que ninguém mais podia imaginar. Isso se provou quando ele, ainda jovem, assumiu os negócios de madeira da família. Enquanto outros se contentavam com os métodos tradicionais de transporte, Peterman sentiu que os sistemas da época, como o transporte ferroviário, estavam ultrapassados. Ele não tinha paciência para esperar que as soluções antigas
se ajustassem às suas necessidades. Ele estava determinado a criar o futuro por conta própria. Em 1939, Peterman não apenas viu o potencial nos caminhões usados da Shell Oil Company, mas também usou suas habilidades para melhorar radicalmente a capacidade desses veículos. Ele não apenas modificou as peças, mas reimaginou a função desses caminhões de forma inovadora. Seu conhecimento técnico, aliado à sua capacidade de experimentar e aperfeiçoar, fez com que aqueles caminhões se tornassem mais do que apenas ferramentas de trabalho. Eles eram agora uma visão daquilo que ele acreditava ser o verdadeiro potencial para a indústria do transporte. O aspecto mais impressionante de Peterman era seu compromisso inabalável com a qualidade. Ele não era um empresário qualquer, que visava apenas o lucro. Seu interesse estava na engenharia, no desempenho e na durabilidade. Ele entendia que, se seus caminhões fossem feitos para resistir aos desafios mais difíceis do mundo real, eles precisariam ser projetados com o maior cuidado e atenção aos detalhes. Ele passou horas, dias e noites aperfeiçoando suas ideias, e logo seus caminhões foram um sucesso imediato no mercado de madeira. Mas Peterman não parava por aí. Peterbilt Motors Company não seria apenas mais uma montadora de caminhões. Para Peterman, ela seria uma revolução. Ele sabia que o mercado não precisava de mais caminhões. Precisava de caminhões que transformassem o trabalho diário de seus motoristas. Ele queria criar veículos inovadores com sustentabilidade e qualidade. Seus caminhões não eram apenas projetados para transportar cargas pesadas, mas para se adaptar a diferentes terrenos, condições e desafios de operação. Ele também entendeu algo fundamental sobre o mercado: os motoristas. Sabia que os caminhões não eram apenas máquinas pesadas, mas companheiros de trabalho para aqueles que passavam horas nas estradas. Por isso, suas máquinas precisavam ser confortáveis, funcionais e seguras. Ele não estava apenas criando veículos, estava criando confiança. Apesar de suas habilidades técnicas e visão empreendedora, Peterman enfrentou obstáculos. O cenário econômico da época não era favorável, e a concorrência era feroz. Os desafios financeiros também eram imensos, e ele teve que recorrer a investimentos e empréstimos para sustentar a ideia que ele acreditava ser revolucionária. Mas sua fé inabalável no que estava criando o impulsionava a seguir em frente, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Ao longo dos primeiros anos da Peterbilt, Peterman teve que lutar contra os ventos contrários, mas sua visão estava clara: construir caminhões que não apenas atendessem às necessidades de seus clientes, mas que os superassem. Em 1939, ele não apenas estava criando uma nova linha de caminhões, mas uma marca que viria a ser sinônimo de qualidade e inovação. Em 1940, Peterbilt Motors Company estava começando a ser reconhecida no mercado de caminhões pesados, mas o verdadeiro teste para a marca estava prestes a acontecer. O impacto da Segunda Guerra Mundial sobre a indústria foi imediato e profundo, forçando as empresas a se adaptarem rapidamente às necessidades emergentes. Enquanto muitos fabricantes estavam focados em produzir para o esforço de guerra, Peterbilt sabia que esse seria o momento ideal para se destacar, fazendo uma grande revolução na maneira como os caminhões eram projetados e fabricados. O primeiro grande passo foi o lançamento do modelo 364, projetado para os desafios exigentes das operações de transporte. Peterman e sua equipe perceberam que os caminhões precisavam de mais do que apenas força e resistência. Eles precisavam ser mais eficientes, mais ágeis e mais versáteis. O modelo 364 foi a resposta. Com um design robusto, reforçado e adequado para suportar o peso e as cargas pesadas do esforço de guerra, esse modelo não apenas conquistou o mercado militar, mas também atraiu a atenção de diversos setores civis que precisavam de máquinas com essas mesmas qualidades. Mas a verdadeira revolução não estava apenas na força do modelo 364. O que realmente diferenciou Peterbilt foi sua abordagem focada no motorista. Ao contrário de muitas outras empresas que viam seus caminhões como meras máquinas de carga, Peterbilt reconheceu que a experiência do motorista era fundamental. Com esse entendimento, eles introduziram características inovadoras que até hoje são marcas registradas da empresa. A cabine foi projetada com uma ergonomia aprimorada, oferecendo conforto e praticidade, o que ajudava a melhorar a produtividade e reduzir a fadiga dos motoristas.
No mesmo período, a Peterbilt fez algo que poucas empresas ousaram. Começou a investir em materiais leves e resistentes, como o alumínio, algo raramente visto na indústria de caminhões pesados. Isso permitiu a Peterbilt não só reduzir o peso dos veículos, mas também melhorar o desempenho e a durabilidade. Essas inovações tecnológicas não apenas atendiam às necessidades imediatas do mercado, mas também estabeleciam uma base sólida para a evolução contínua da marca. Esse espírito inovador não se limitou apenas aos caminhões que saíam da linha de produção. Peterman e sua equipe começaram a desenvolver uma filosofia de personalização. Eles sabiam que cada cliente tinha necessidades distintas, e ao invés de produzir um caminhão tamanho único, a Peterbilt se destacou por ser capaz de customizar seus modelos de acordo com as demandas específicas dos clientes. O modelo 334, por exemplo, apresentava uma grade de design único que não só oferecia uma estética marcante, mas também melhorava a ventilação e a performance do motor. A marca também percebeu que os motoristas precisavam de inovações adicionais para enfrentar o terreno acidentado, os longos percursos e as condições climáticas adversas. Assim, ela desenvolveu soluções como a suspensão reforçada, que proporcionava mais estabilidade e controle, mesmo em estradas irregulares. Esses aspectos técnicos foram decisivos para consolidar a Peterbilt como uma marca não apenas confiável, mas visionária. Em meio a essas inovações, um aspecto fundamental se destacou: a qualidade. Peterman não estava disposto a fazer concessões. Cada caminhão Peterbilt era feito com atenção minuciosa aos detalhes, resultando em uma durabilidade intransigente. Isso fez com que a Peterbilt rapidamente ganhasse a lealdade dos motoristas, uma base de clientes que acreditava no valor e na longevidade de cada unidade fabricada. O impacto dessas mudanças não foi imediato, mas se tornou evidente com o tempo. No final da década de 1940 e início de 1950, a Peterbilt não só havia se estabelecido como um dos principais nomes da indústria de caminhões pesados, mas também como uma referência de qualidade e inovação. As inovações que começaram com o modelo 364 se tornaram a base para os modelos seguintes, perpetuando a filosofia de que os caminhões da Peterbilt não eram apenas ferramentas de trabalho, mas símbolos de exclusividade e superioridade. Após a Segunda Guerra Mundial, o cenário econômico global começou a mudar, mas para a Peterbilt a transição não foi fácil. Durante a guerra, a empresa já havia demonstrado sua capacidade de adaptação, produzindo caminhões robustos e altamente eficazes para o esforço militar. No entanto, com o fim da guerra e o retorno da produção civil, a Peterbilt se viu diante de uma nova realidade. Um mercado saturado e uma necessidade urgente de inovar para se manter competitiva. O início da década de 1950 foi marcado por um crescimento acelerado, mas a Peterbilt logo encontrou dificuldades financeiras. O capital, escasso após o esforço de guerra, e os custos de produção elevados colocaram a marca em uma posição vulnerável. Ao mesmo tempo, a concorrência estava mais feroz do que nunca. Grandes nomes da indústria começaram a investir pesadamente em tecnologias de ponta, enquanto a Peterbilt, ainda com a filosofia de qualidade artesanal, enfrentava o dilema de como equilibrar a excelência com a necessidade de escalar sua produção. Em meio a esse turbilhão, a empresa enfrentou um de seus maiores desafios, a perda de seu fundador, Theodor Alfred Peterman, em 1944. Sua morte, após uma luta contra o câncer, deixou um vazio gigantesco na liderança da empresa. Ida Peterman, esposa de Theodor, assumiu o controle da Peterbilt, mas estava longe de ser uma especialista na indústria de caminhões. A falta de experiência no setor trouxe incertezas sobre o futuro da empresa, que logo se viu ameaçada por uma série de dificuldades financeiras e operacionais. O dilema era claro. Ou a Peterbilt inovava e se adaptava às novas demandas do mercado, ou ficaria para trás. Era uma luta pela sobrevivência, mas também uma oportunidade de renascimento. Foi nesse momento que os gestores da empresa tomaram a decisão de investir fortemente em inovações tecnológicas e no design de novos modelos de caminhões que fossem mais eficientes e econômicos. Uma das primeiras ações dessa nova fase foi a expansão da linha de produtos, focando na produção de caminhões mais leves
e com maior capacidade de carga. Isso se refletiu na introdução de novos modelos, como o modelo 350 e o modelo 359, que se tornaram rapidamente ícones da marca. Esses caminhões não só atendiam às demandas do mercado, mas também estabeleciam um novo padrão para a indústria. Eles eram mais econômicos, versáteis e apresentavam designs modernos que atraíam uma nova geração de motoristas e empresas de transporte. No entanto, apesar do sucesso crescente, a empresa ainda enfrentava dificuldades financeiras. A Peterbilt, então, foi forçada a buscar novos parceiros estratégicos. Foi nesse contexto que a empresa foi adquirida em 1958 pela Packard Inc., uma empresa de grande porte, o que proporcionou os recursos necessários para que a Peterbilt se reestruturasse e se consolidasse como uma das líderes do setor. A parceria com a Packard não só trouxe estabilidade financeira, mas também deu à Peterbilt acesso a novas tecnologias e técnicas de produção em larga escala. Esse renascimento não foi apenas financeiro, foi uma verdadeira transformação na forma como a empresa se posicionava no mercado. Sob a liderança de Packard, a Peterbilt começou a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, criando caminhões que não eram apenas mais fortes e duráveis, mas também mais inteligentes e econômicos. A empresa se concentrou em aerodinâmica, eficiência de combustível e sistemas eletrônicos avançados, aspectos que garantiram que seus caminhões continuassem sendo os preferidos dos motoristas. Com o novo capital e os recursos da Packard, a Peterbilt conseguiu expandir suas operações para novos mercados e manter sua posição de destaque. A recuperação foi gradual, mas a marca, com sua sólida reputação de qualidade, nunca perdeu a confiança de seus clientes, que continuaram a confiar em seus caminhões para tarefas desafiadoras. Você acha que a Peterbilt teria sobrevivido sem a intervenção da Packard? Quais são os maiores desafios que uma empresa enfrenta ao passar por uma crise tão intensa como essa? Nos anos seguintes à sua aquisição pela Packard, a Peterbilt passou a viver uma nova fase de crescimento e inovação. Durante as décadas de 1960 e 1970, a marca se consolidou como um ícone da indústria de caminhões pesados, conhecida não apenas por sua qualidade excepcional, mas também por sua capacidade de adaptação às mudanças rápidas do mercado e da tecnologia. O que era inicialmente uma luta pela sobrevivência, transformou-se em um período de inovação sem precedentes. A Peterbilt começou a diversificar ainda mais sua linha de caminhões, com novos modelos que atendiam a uma variedade de setores, de transporte rodoviário a aplicações vocacionais. O modelo 359, lançado em 1967, se tornou um marco na história da marca, com seu design arrojado, incluindo a grade icônica e a longa capô, que rapidamente se tornaram símbolos de poder e prestígio na estrada. Esse modelo passou a ser considerado o caminhão de sonho para muitos motoristas, oferecendo não apenas força, mas também conforto e estilo. Durante essa era de crescimento, a tecnologia de fabricação também passou por uma transformação significativa. A Peterbilt começou a incorporar sistemas de controle de qualidade cada vez mais rigorosos, garantindo que cada caminhão que saísse da linha de produção fosse não apenas funcional, mas também um reflexo da excelência que a marca representava. Esse compromisso com a qualidade fez com que a Peterbilt ganhasse uma fidelidade inabalável entre seus clientes. Ao longo dos anos, a Peterbilt manteve sua liderança não apenas pela engenharia de ponta, mas também pela maneira como se relacionava com seus motoristas e clientes. A marca reconheceu que, para se manter à frente, precisava compreender profundamente as necessidades de seus usuários finais. Por isso, a Peterbilt adotou uma abordagem customizada, permitindo que seus caminhões fossem adaptados de acordo com as especificações dos clientes, seja para longas viagens, caminhos acidentados ou trabalhos pesados. O investimento em inovações tecnológicas tornou-se um ponto central para a Peterbilt. A introdução de sistemas eletrônicos avançados, como o sistema de gerenciamento de frotas e monitoramento de desempenho, elevou ainda mais a marca ao nível de excelência operacional. Esses avanços não só melhoraram a eficiência de combustível e a segurança dos caminhões, mas também abriram as portas para um novo futuro, onde a Peterbilt não apenas seguia as tendências, mas as criava. Nos anos 90, com o aumento das regulamentações ambientais e a crescente demanda por eficiência energética,
A Peterbilt mais uma vez se reinventou. Investindo em tecnologia híbrida e veículos mais ecológicos, a empresa conseguiu manter sua posição de liderança enquanto se alinhava com as novas exigências do mercado. A Peterbilt não estava apenas produzindo caminhões robustos, mas também se comprometendo com a sustentabilidade e com as novas normas ambientais. No entanto, a era moderna da Peterbilt não foi apenas marcada pela inovação tecnológica. A marca também soube se posicionar de forma estratégica em mercados internacionais. A expansão para a Europa, Ásia e América Latina foi fundamental para que a Peterbilt não apenas mantivesse sua posição no mercado dos Estados Unidos, mas também se tornasse uma marca reconhecida globalmente. O modelo 379, por exemplo, foi um sucesso imediato em mercados como o Brasil e México, devido à sua versatilidade e capacidade de adaptação às diversas condições de estrada. Durante os últimos 20 anos, a Peterbilt continuou a impulsionar sua linha de caminhões para o futuro. Modelos como o Peterbilt 579 se tornaram símbolos de eficiência, elegância e desempenho, com design aerodinâmico e motores mais potentes, além de tecnologias inteligentes incorporadas ao interior dos veículos, garantindo uma experiência mais confortável para o motorista. À medida que o mercado de caminhões evoluía e as novas gerações de motoristas se tornavam mais exigentes, a Peterbilt não se acomodou. A personalização continuou sendo uma das principais características dos seus produtos, e a conexão com os motoristas e a lealdade à marca sempre foram os pilares que sustentaram o sucesso da Peterbilt ao longo do tempo. Com toda essa evolução, o que você acha que tornou a Peterbilt uma marca tão icônica, mesmo com o surgimento de novas tecnologias e concorrentes? A inovação constante foi o que a manteve na liderança, ou houve algo mais que a tornou única? O legado da Peterbilt vai muito além de seus caminhões robustos e inovadores. Ao longo das décadas, a marca conseguiu transformar não apenas o mercado de caminhões, mas também a própria cultura do transporte rodoviário. Desde suas raízes humildes em Oakland, Califórnia, até se tornar uma referência global, a Peterbilt foi capaz de manter sua essência de qualidade, durabilidade e inovação, enquanto se adaptava às mudanças que moldaram o mundo dos caminhões pesados. Um dos maiores legados da Peterbilt foi sua capacidade de reinventar-se continuamente. Desde a sua fundação, a marca nunca ficou parada. Ela não apenas seguiu as tendências do mercado, mas definiu o futuro do setor de caminhões, estabelecendo padrões que se tornaram referências para todos os concorrentes. O compromisso com a inovação, o desenvolvimento de novas tecnologias e o atendimento às necessidades dos motoristas foram elementos cruciais para sua longevidade. A Peterbilt não se limitou apenas a fabricar caminhões. Ela se tornou um símbolo de prestígio nas estradas. O modelo 359, por exemplo, não era apenas um caminhão, mas um ícone da indústria, amado pelos motoristas e admirado por sua elegância e desempenho. A marca soube vender não apenas um produto, mas um estilo de vida, o que é um verdadeiro testamento ao impacto emocional que a Peterbilt causou em seus usuários. Ser proprietário de um Peterbilt não significava apenas ter um caminhão, mas fazer parte de uma cultura de excelência e tradição. Além disso, a filosofia de personalização da Peterbilt ajudou a solidificar seu status como uma marca de alta qualidade. Cada caminhão era mais do que um veículo de transporte. Era uma extensão das necessidades e desejos de cada motorista. A Peterbilt sabia que cada cliente tinha uma necessidade única, e por isso, se esforçava para oferecer soluções sob medida. Isso não apenas fidelizou os clientes, mas também promoveu a ideia de que na Peterbilt, cada veículo era feito para durar e atender aos padrões de qualidade mais exigentes. Outro ponto-chave do legado da Peterbilt foi a expansão global. A marca não apenas conquistou os Estados Unidos, mas também se estabeleceu como uma das líderes em mercados internacionais. A entrada da empresa em países como Brasil, México e Europa foi essencial para consolidar sua posição como uma marca global de referência. O sucesso da Peterbilt nesses mercados não se deve apenas à sua engenharia superior, mas também à sua capacidade de entender e se adaptar às diferentes necessidades de cada região, mantendo sua identidade única de alta qualidade e inovação. O impacto da Peterbilt também é visível no futuro da indústria de caminhões.
Com a chegada de novas tecnologias sustentáveis e inteligência artificial, a Peterbilt se mantém firme em sua missão de não apenas atender às demandas atuais, mas de antecipar as necessidades de um futuro que exige caminhões mais eficientes, limpos e inteligentes. A introdução de caminhões com tecnologia híbrida, motores elétricos e sistemas de gerenciamento inteligente é apenas o começo da próxima fase da Peterbilt. A marca continua investindo em inovações que transformarão a maneira como os caminhões operam, focando em eficiência de combustível, redução de emissões e melhoria da experiência do motorista. O uso de tecnologia conectada em seus modelos mais recentes permite um monitoramento em tempo real da performance dos veículos, garantindo que os motoristas tenham o suporte necessário para operar seus caminhões de maneira mais eficaz e segura. Por fim, o verdadeiro legado da Peterbilt é o impacto que ela teve e continua a ter nas vidas de motoristas, nas estradas que percorrem e na indústria de transporte como um todo. Cada caminhão Peterbilt não é apenas uma máquina, mas um símbolo de dedicação, profissionalismo e paixão pela engenharia de qualidade. Você acredita que o legado da Peterbilt continuará a influenciar as gerações futuras de motoristas? Quais são as lições mais importantes que podemos aprender com a história de sucesso dessa marca?